Você viu a Maju Coutinho vai assumir o jornal hoje? Eu vi. O Doni saiu, né? Saiu? A Sandra Nemberg e a Glória Maria vão apresentar o Globo Repórter. Quem? A Sandra Nemberg e... Eu só gosto tanto da Sandra. Vai sair o E o Doni foi pra onde? Saiu. Ele se envolveu com uma polêmica. Olá, muito bom dia. Sexta-feira está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e a SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio a secretária de Apoio Jurídico da Prefeitura de São José dos Campos, Felícia Pulice. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia, Thaís. Bom dia, Douglas. Bom dia, secretária. Bom dia a toda a equipe aqui do SP Rio Mais e aos internautas que nos acompanham. E quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom dia, Thaís. Bom dia, o pessoal que está assistindo aí a gente de casa. Bom, se você puder nos dar a honra de começar as perguntas para a nossa secretária. Claro, vamos começar lá, secretária. Para começar, você pode explicar brevemente o que faz a Secretaria de Apoio Jurídico, quais as atribuições dessa pasta? Bom, a Secretaria de Apoio Jurídico, nós dizemos que ela é uma secretaria meio, porque ela auxilia as demais secretarias do município, tanto na parte consultiva quanto na parte judicial. É uma secretaria até enxuta perto das demais, mas nós contamos lá com 31 procuradores e alguns setores especializados. Então nós temos um setor que cuida apenas das demandas de Ministério Público e Defensoria, porque nós recebemos aí uma ordem de 1.000 ofícios, 1.100 e poucos ofícios por ano. É uma coisa, se nós compararmos aí os dias úteis. Esse setor seria um setor de resposta. Isso, é um setor que recebe, distribui as demandas para as demais secretarias, colhe as informações, dados, documentos e depois envia os ofícios respostas para os órgãos institucionais. Esse setor hoje é comandado pelo meu secretário adjunto, que é um procurador de carreira também. Depois nós temos 4 procuradorias, que são especializadas na parte fiscal e tributária, na parte trabalhista, na parte consultiva e na parte judicial residual, que a gente costuma dizer. Na verdade, o que não for trabalhista, o que não for fiscal, acaba indo para essa procuradoria judicial. Depois nós temos também um departamento específico de apoio legislativo, que é responsável pela feitura de decretos, projetos de lei, tanto daqueles encaminhados pelo Executivo à Câmara, quanto daqueles que são produzidos na Câmara e aí sim analisados pelos nossos setores específicos. Depois nós temos um outro departamento responsável pela formalização de todos os contratos da Prefeitura. Nós temos também a Biblioteca Jurídica, que é responsável por receber todas as publicações de movimentações de processos e que sim depois são encaminhadas às procuradorias para as devidas providências. E nós temos também uma divisão que é bastante conhecida, fica até externa à nossa secretaria, tamanha a grandiosidade, que é o PROCON. O PROCON, até a gestão passada, ele estava vinculado à Secretaria de Defesa do Cidadão. E o nosso prefeito Felício Ramute entendeu que, com toda a certeza, de que a defesa do consumidor deveria estar atrelada à defesa jurídica, porque nós temos inclusive uma procuradora lotada lá no PROCON para análise de todos os processos que são produzidos por lá. A senhora falou que é enxuta, mas é bastante coisa. É bastante coisa, né? A gente viu aí, foi bem detalhado. Sim, Bom, e secretária, nessa semana nós tivemos os 13 anos da Lei Maria da Penha, que é considerada um marco na história da luta da violência contra a mulher, e a lei representou muitos avanços, é claro que ainda necessita de melhorias, e a gente gostaria de saber no âmbito municipal, a Secretaria de Apoio Jurídico, talvez em conjunto com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, deve desenvolver algum trabalho no sentido de auxiliar a mulher que passa por essa situação? Olha, a Secretaria de Apoio Jurídico, especificamente, ela auxilia a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão nesse quesito da Lei Maria da Penha.
Um dos eixos aí da gestão do nosso prefeito consiste em compartilhar recursos. Então, a Secretaria de Apoio Social, numa parceria muito importante com a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil daqui de São José dos Campos, estão realizando diversas palestras nos CREAS e nos CRAS, elucidando um pouco aí os munícipes, né, tanto mulheres, quanto homens, quanto jovens, quanto os idosos, acerca de todas as responsabilidades envolvendo a Lei Maria da Penha. Então, este ciclo de palestras que ocorre nos CREAS, no CRAS, sempre quando há necessidade, nós também enviamos apoio jurídico para isso. Bom, e o PROCON, né, como a senhora já mencionou, uma das atribuições da sua secretaria, de grande procura, registrou um índice de resolutividade bem grande no ano passado. Sim. E a gente gostaria de saber nesse ano, né, será que a senhora consegue nos adiantar quais foram os índices neste primeiro semestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, como que ficou? Sim. Desde 2017, nós começamos a contabilizar todos os atendimentos que são produzidos lá no PROCON. E nós só crescemos. Nós partimos de 87 mil atendimentos no ano de 2017, passamos para pouco mais de 89 mil ano passado, e este ano a projeção é de atendermos 91 mil munícipes. São tanto as pessoas que vão pessoalmente lá, quanto, de repente, não tem até uma questão de direito do consumidor, mas também são atendidos. Curiosamente, quando uma mulher, por exemplo, até pegando o gancho da Lei Maria da Penha, se ela foi de alguma forma violentada, psicologicamente ou até fisicamente, ela acaba se socorrendo do PROCON. Nós chegamos lá e nós atendemos o munícipe, porque, invariavelmente, ela não deixa de ser consumidora. Ela é consumidora, mas naquele momento ela tem um problema específico da Lei Maria da Penha. Nós atendemos e encaminhamos para os CRAS, CREAS, se necessário, chamamos a polícia, enfim, o atendimento é feito. Então, dessas poucas mais de 91 mil já estimadas para este ano, o nosso índice de resolutividade das demandas está hoje na ordem de 87%. Então, um número bem alto. Sim. O consumidor que chega, ele tem, de cada 100% dos casos, 87 acabam resolvendo no PROCON. Todos os nossos técnicos lá são treinados pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós temos lá 3 salas de audiências. Então, desde o momento que o consumidor chega, provavelmente 1 a cada 100, né? Em 100 consumidores, 87 vão ter o seu problema resolvido ali. E, secretária, quais que são as demandas mais frequentes? Acho que os grandes né, assim, as campeãs assim, de reclamação no PROCON são as empresas de telefonia, os bancos, né? Eu diria consumo em supermercados, grandes supermercados da região, mas em disparado as empresas de telefonia. E como são resolvidos esses conflitos? Através de um acordo ali, sem que seja necessário ir para a justiça? Isso, esse índice de 87%, ele consiste nisso. Então, é feita a denúncia, o PROCON apura, tem que abrir um prazo de ampla defesa e contraditório para o fornecedor vai até o PROCON, é realizada uma audiência de conciliação, às vezes até mais de uma, dependendo. Os nossos conciliadores e mediadores são muito treinados para isso, então não é necessário, às vezes, que se resolva numa única audiência. Entendi. Quantas forem necessárias para atingir o acordo. Entendi. Tá? E aí é extraído uma ata, né, um termo deste acordo, e aí esse acordo ele deve ser cumprido. Uma vez não cumprido, inclusive, ele pode ir direto para a justiça. Mas dependendo do caso, há fornecedores que realmente não celebram o acordo, que são aqueles outros 13% que acabam indo para a justiça. E aí vão para o juizado especial civil. Certo. E o Dia dos Pais está aí chegando já, né? Sim. E o PROCON sempre fica mais movimentado devido ao aumento de compras, né, e vendas. E a Secretaria prepara alguma programação especial para atender os consumidores jusenses, não só nessa data, mas também nas datas de maior vendas, como Natal, Ano Novo? Sem dúvida. A equipe do PROCON ela tem toda uma programação, uma rotina diária, né, de fiscalização, de procedimentos internos, mas também as campanhas preventivas. Certo. As mais conhecidas são as datas Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, né? Natal, a famosa Black Friday, né?
Black Friday aqui dá bastante fiscalização. Natal, tanto para poder elucidar os nossos munícipes quanto os próprios fornecedores, comerciantes e fabricantes. E uma ferramenta que eu gostaria até de trazer aqui como novidade, porque é recente, a partir do dia 22 de julho nós lançamos o perfil do Procon no Instagram. E já estamos com mais de 500 seguidores, inclusive munícipes que tiram dúvidas ali na rede social. Nós postamos pelo menos alguma orientação jurídica por dia e bastante interativo, porque, só dando um exemplo, nós colocamos uma foto recentemente de uma prateleira com diversos produtos à venda. E aí a chamada para os munícipes era, qual é o problema desta foto? O problema em termos de direito do consumidor. Aí todos vieram e falaram assim, olha, não tem preço, não tem preço, não tem preço, não tem preço. Esse é um direito básico do consumidor. Você não pode chegar a uma loja e ter que perguntar o preço. O preço tem que estar à disposição, tem que estar à exposição. Todo mundo tem que saber qual é o preço daquele produto que quer comprar, né? Então, é uma ferramenta que ajuda bastante na prevenção à ofensa ao consumidor. É voltado ao público mais jovem, talvez o mais moderno aí? Ou... Eu diria que, não sei se especificamente mais ao mais moderno, mas a comunidade josense, ela é acostumada a interagir com a rede social, com a gestão, né? Nós temos lá o perfil da prefeitura, tanto no Instagram quanto no Face, nós acompanhamos, né? O cidadão josense, ele é bastante antenado. Essa nova onda aí da política é uma onda online, né? Totalmente. E para quem quiser conhecer esse perfil, como que faz para seguir? Qual que é o... @ProconSJC. @ProconSJC, então sim, tem que conhecer. Bem simples. Bem simples, bem prático, bem fácil de achar. Sim. Bom, e secretária, entrando agora um pouquinho em outro assunto, nós temos aqui no município um impasse quanto aos músicos de barzinhos que não podem exercer atividade em alguns locais devido ao estipulado pela antiga lei de zoneamento. Para resolver, os senhores deu uma sugestão da criação de um projeto de lei específico para isso e, na verdade, nós gostaríamos de saber se é de interesse do município desenvolver uma proposta para a Câmara sobre isso. Bom, eu diria que essa competência não é da minha pasta, é da pasta da CEURBS, né, do secretário Marcelo Manara, que trata do planejamento da cidade, do urbanismo e da sustentabilidade. Nós protocolamos ontem a lei de zoneamento. Certo. Eu sei que houve esse movimento dos comerciantes para tratar disso na lei de zoneamento, mas com relação a existir ou não uma lei específica para isso, eu ainda não tenho conhecimento. Específico, então. Mas se existir, com certeza vai passar na minha secretaria, nós vamos ter que analisar. É porque é muito em jurídico. conjunto, né? Porque eu acredito que para a lei de zoneamento ser desenvolvida, existem diversos fatores jurídicos, né? A Secretaria de Apoio Jurídico dá esse apoio jurídico à Prefeitura nesse quesito? Completamente. Nós temos, tanto a Procuradoria Consultiva, ela atua do momento em que uma secretaria vai lançar um edital de licitação ou vai adquirir qualquer produto ou serviço. Então, toda essa parte de consultoria do edital, de uma requisição de compra ou de uma dispensa de licitação passa pela nossa secretaria. A execução do contrato, até a entrega daquele produto, até daquele serviço, também passa pela nossa secretaria nessa parte consultiva. Se efetivamente houver algum dano judicial, seja de um munícipe contra o município ou do próprio município em busca de impostos não pagos, etc., por exemplo, também passa pela nossa secretaria. Naquele departamento de apoio legislativo, nós trabalhamos intensamente com a CEURBS na elaboração e na configuração jurídica da lei de zoneamento. Esta que foi protocolada ontem, nós até dizemos que ela parece um código, porque ela tem mais de 280 artigos para disciplinar a cidade nos próximos 10 anos. Então ela é bem descrita no que se diz aos artigos judiciais, né? Não tem... Sim. A Secretaria deu esse apoio para que não tivesse brechas nessa legislação. Sim, nós tentamos, né? É impossível prever tudo que eventualmente alguma associação, ou o Ministério Público, até a própria Defensoria Pública venha alegar na nossa lei. O que nós fazemos lá no apoio jurídico é tentar antever qualquer demanda. Nós fazemos bastante o papel do advogado do diabo, a gente costuma dizer, né? A análise crítica de um projeto de lei tem que ser feita nesse sentido. Certo. Acompanhamos eventuais ações civis públicas ou de inconstitucionalidade já ajuizadas em relação
a lei anterior, questionamentos do Ministério Público, Defensoria, e tentamos ver o que é possível a gente, né, concatenar para que o projeto saia. Nesse sentido, qual a senhora acredita que tenham sido os avanços dessa proposta de revisão de zoneamento em relação ao anterior? Jurídicos? Isso. Né? Na verdade, a lei de zoneamento de 2010, que está válida até a aprovação da próxima, ela só obteve 2 questionamentos jurídicos. E os questionamentos, eles guardam relação mais com o procedimento em si, não com o conteúdo da lei. Sim. Por quê? Porque algumas emendas propostas por vereadores à época, elas não foram sabatinadas em audiências públicas. Faltou a participação da população. Isso, então, qualquer coisa, qualquer ato, qualquer intenção que vá constar num projeto de lei de zoneamento, tem que ser discutido em audiência pública. Nós fizemos inúmeras audiências públicas pelo Executivo. Se o Legislativo deseja, por exemplo, alterar, porque até função do Legislativo ele pode alterar um projeto de lei, essa alteração ela tem que ser discutida com a sociedade. E a de 2010 não foi. Certo. Então, por não ter sido, houve o questionamento do Ministério Público. E um segundo questionamento foi alterar uma zona, né, por exemplo, de uma zona mista para uma zona residencial ou uma zona industrial, via decreto. E pela nossa Constituição Federal, isso só é possível via lei. Então, esses únicos questionamentos nós já espancamos agora nesse projeto de lei para que não haja no próximo. Tá certo. Agora, mudando um pouco de assunto, um tema que movimentou a pasta essa semana foi o cancelamento dos descontos indevidos do INSS aos aposentados aqui da cidade. Como funcionou esse processo que envolveu aí a Secretaria? Isso, e aí nós, de novo, falaremos do PROCON, que é uma divisão da Secretaria. Nós recebemos em São José dos Campos por volta de 419 reclamações. Algumas entidades, 4 especificamente, que tinham um convênio com o INSS para as aposentadorias, descontavam pequenos valores de aposentados indevidamente. Valores esses que os aposentados não haviam autorizado ou cujas assinaturas haviam sido falsificadas. Né? Então tem até alegação de crime. Então o PROCON reuniu todas essas reclamações, denúncias, apurou, entrou em contato com o promotor de justiça responsável pelo direito do consumidor, que aqui em São José é o Dr. Fernando Belaz, que imediatamente abriu o inquérito civil e, em vez de partir direto para a justiça e esperar que o judiciário desse uma liminar para suspender, ele protocolou um pedido de reclamação direto no INSS. E aí o INSS percebeu que a reclamação tinha um conteúdo coletivo. Poderia, inclusive, como são associações nacionais, estarem causando danos no Brasil inteiro. E aí o INSS, numa investigação interna, descobriu que mais de 800 mil aposentados tinham descontos ilegais. E são descontos que somam hoje 57 milhões de reais. O INSS preventivamente suspendeu o desconto destas empresas e rescindiu o contrato com elas. Então, partiu de São José dos Campos, numa apuração muito profícua, muito perfeita do PROCON, a denúncia para o MP, e aí conseguimos estender para o Brasil inteiro. Então, esse foi um ganho assim, absurdo para os aposentados e eu parabenizo praticamente diariamente o pessoal do PROCON. No município foram cerca de quantas pessoas que estavam sendo afetadas por esse desconto indevido? Salvo engano, o último levantamento, acho que são 8 mil aposentados em São José. Um número bem alto, realmente. Sim, a partir de 419 denúncias. Então, é um trabalho assim, que engrandece tanto o pessoal do PROCON, quanto o apoio jurídico, quanto a própria prefeitura, né? Fazer o bem para a sociedade. E, secretária, tem alguns assuntos que sempre que nós vamos abordar com o prefeito, ele fala assim, ó, isso aí tem que ver com o jurídico, então vamos ver com o jurídico. Um deles a senhora inclusive esteve presente, né, no anúncio do Parque do Banhado, né, que foi um super anúncio na prefeitura, que aguardava a liberação da justiça para a saída das demais famílias que moram no local para ter início na prática, né, do Sim. benefício. A gente gostaria de saber como que está a situação desse processo, se houve alguma nova decisão judicial, se a prefeitura ainda aguarda por novos capítulos. Sim, nós ajuizamos uma ação civil pública em dezembro do ano passado, com pedido liminar de remoção das 294 famílias que estão lá por conta de risco de incêndio,
provocado não só pela turfa, mas também por ligações clandestinas, fiações expostas, né? Toda hora nós ouvimos aí casos de desastre, de outros loteamentos irregulares que acabam pegando fogo em minutos, né? E famílias perdem tudo. E aí nós tivemos um relatório produzido pelo Corpo de Bombeiros atestando este perigo e focamos principalmente na questão ambiental. Por quê? Porque o Parque do Banhado, instituído por lei, uma unidade de conservação integral, não admite degradação humana, né? Ele tem que ser preservado. Bom, a juíza não concedeu a liminar, ela entendeu que a discussão do banhado ela é tão antiga que ela precisa ser um pouco mais elaborada. Nós recorremos, havíamos... O recurso foi parar numa Câmara de Direito Público e nós pedimos que fôssemos para uma Câmara especializada em Direito Ambiental, porque a questão ali ela é ambiental, ela não é social. A turfa ali exposta, ela não sei se vocês sabem, mas a turfa, ela queima por baixo. Ninguém vê o incêndio, a gente fala que é um incêndio, é um fogo branco, né? Então, ela queima por baixo e quando exposta ao sol pela degradação humana, ela produz gases tóxicos, né? Enfim, a Câmara também entendeu que não era hora de discutir isso ainda, o processo retornou e esta semana nós pedimos então uma audiência de conciliação. O prefeito já se encontrou com uma associação de moradores para tentar fazer um acordo. O Ministério Público já concordou, nós estamos aguardando a Defensoria se manifestar. Então provavelmente haverá uma audiência de conciliação. E a gente está vendo que a Prefeitura está tomando atitudes através da remoção voluntária dessas famílias. Sim. Caso existam famílias que não queiram sair, mesmo com esse acordo, como é que deve ser feita essa remoção? Então, como o direito é coletivo e a juíza aqui na segunda vara de Fazenda entendeu que a Defensoria representa essa coletividade, se fecharmos um acordo, o acordo é para a coletividade, teremos que tirar todos. Nós oferecemos aluguel social. O aluguel social, previsto numa legislação aqui municipal, ele tem um mínimo de 36 meses para ser concedido para as famílias pelo valor de R$700 por mês. 3 anos, mais ou menos. No mínimo. E ele pode ser renovado, né, desde que os requisitos ali previstos na lei sejam cumpridos. Então a ideia essas famílias que saíram voluntárias, elas já estão recebendo aluguel social, né? E elas recebem também um auxílio para ajudar a demolição, um auxílio para a mudança. Boa parte delas gosta de ficar ali no centro e o valor do aluguel social ele é até bastante compatível com casas de alvenaria, porque essas pessoas elas vivem lá, boa parte delas, em condições bastante precárias, né? Casas de madeira, né? E já há depoimentos dessas famílias que saíram voluntariamente e foram para casas de alvenaria, o quanto melhorou a vida delas, inclusive a forma de respirar por conta da própria turfa, né? Então, assim, se um acordo for celebrado, aí todos têm que sair, porque é em prol do meio ambiente. E aí, no mínimo, aluguel social para todo mundo, né? Outras tratativas nós poderemos verificar lá na audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação já tem data marcada? Não, a juíza está aguardando a Defensoria se manifestar e aí ela deve designar. Mas deve ocorrer aí no próximo mês. Nós pedimos urgência. E secretária, a Débora Aparecida entrou em contato aqui com a gente. Ela falou que o avô dela está pagando uma dívida de um consignado já pago. Fomos atrás e essa empresa diz que são juros normais. Poderia me orientar como poderíamos consertar esse erro? Débora, por favor, vá ao PROCON. Nós estamos lá, junto com outros PROCONs estaduais, arquitetando uma outra medida, talvez coletiva, contra os empréstimos consignados. Já faz parte, eu gostaria que ela fosse até o PROCON, procurasse a doutora Jaqueline, que é a nossa chefe de divisão, porque já, com certeza, esse pedido dela vai fazer parte dessa investigação que nós estamos fazendo. Qual é o endereço do PROCON, só para orientar o PROCON fica ali na José Longo, no antigo prédio do Fórum. Na verdade, a gente fala que é a rua Paulo Setúbal, mas ninguém sabe muito onde fica Paulo Setúbal. Então, é a José Longo, onde era o antigo prédio do Fórum. Existe uma entrada lateral pela própria José Longo atrás do ponto de ônibus. Pouco antes do Colégio Univap ali, né? Isso, exatamente. Faculdade ali Univap. Ali mesmo. Ele fica aberto de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde.
E voltando a outro assunto jurídico, Sim. outro impasse na justiça é a questão da tarifa do transporte público, né? Sim. Um problema para a prefeitura que já está se arrastando há algum tempo. A gente gostaria de saber qual que é a situação atual também desse processo, se a senhora acredita que o município deve conseguir essa liberação para implementar os valores que foram inicialmente propostos, né? Sim, nós estamos numa fase de recurso de agravo para o Tribunal de Justiça. Haveria um julgamento na terça-feira, agora dia 6 de agosto, mas a Defensoria pediu um adiamento. Pelo regimento do Tribunal de Justiça, não precisa justificar, adia-se para a próxima sessão. Então, a próxima sessão será terça-feira agora. O desembargador, ele acabou já liberando a inflação na correção da tarifa. Então, inicialmente, em janeiro, o governo tinha ajustado a tarifa com base no contrato de concessão de ônibus para R$ 4,90, por exemplo, a tarifa comum. Baseado um cálculo em 4 grandes vertentes. Na inflação, mão de obra, né, dissídio coletivo da categoria dos motoristas, combustível, né, que são dados assim, objetivos que constam no contrato e que acabam influindo no preço da tarifa. Então, apenas respeitando o contrato, já seria R$ 4,90. O desembargador acabou por liberar apenas a inflação, e a inflação elevou aquela taxa a 4,88. Então, nós estamos muito próximos do valor da tarifa que nós havíamos justificado em janeiro. Com o julgamento desse agravo, nós provavelmente teremos uma decisão que mantém o preço da tarifa até o próximo reajuste. E veja, não querendo entrar muito no juridiquês, senão quem não é da área talvez não entenda. Mas, o que acontece? Nós estamos discutindo o preço de uma tarifa numa fase de cumprimento de sentença. O que é isso? A Defensoria havia ajuizado uma ação lá em 2011, depois interpôs algumas cautelares e, uma vez transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, passou a executar aquela sentença. E a sentença era: município, você tem que constituir um conselho municipal de transporte para que esse conselho possa auditar a fixação e os critérios da tarifa. Então, o conselho ele foi constituído, mas em nenhum momento nós tínhamos que discutir a tarifa. Só que a discussão do processo tomou a vertente da tarifa e não propriamente do conselho. Então, o processo, eu diria, ele é um pouco enrolado. A discussão para o valor da tarifa efetivamente ficou para a semana que vem, mas nós temos aí os meios jurídicos ainda para tentar fazer valer a pequena diferença, porque hoje ela está em 4,84, se eu não me engano, 4,85, para 4,90, compondo os outros cálculos da tarifa. A senhora acredita que essa questão inteira deve ser resolvida em cerca de quanto tempo? Bom, a decisão deve sair semana que vem, no julgamento, que é terça-feira. E aí, quando nós dependemos do judiciário, eu não consigo, assim, fixar uma data, né? Até porque depende do que virá nesta decisão do desembargador. De repente, cabe até outro recurso para a própria Câmara, ou para o tribunal, presidente do tribunal, ou para o tribunal em Brasília. Então, eu não consigo, assim, definir. Precisar, né? Mas, pelo menos, a tarifa que hoje está vigente, ela não vai ser revista para baixo. Sim. A ideia, se for necessário, para cima, um pouquinho. Tá certo. E se a decisão for de manter a mesma tarifa, as empresas de ônibus podem recorrer e processar a prefeitura, visto que é algo que está em contrato? Exatamente. Então, essa é uma discussão na nossa defesa perante o tribunal. Eu estou cumprindo um contrato de concessão que foi feito para mais de 10 anos. Esse contrato ele foi assinado em 2008. E eu apliquei a regra que existe no contrato. A partir do momento que eu tenho uma decisão judicial que suspende a regra do contrato e diz que a tarifa correta é com base apenas na inflação, as empresas acabam tendo um prejuízo, porque elas têm a expectativa de ter a tarifa do contrato e elas estão com uma tarifa diferente e menor. Não ainda ajuizaram, não sei se ajuizarão, e se ajuizarem contra o município, a nossa defesa eu não instituí a tarifa porque eu quis. A tarifa que está vigendo, ela depende de uma decisão judicial. Então, a empresa
a responsabilidade não é minha. Ela decorre de uma decisão judicial que eu sou obrigada a cumprir. Tá certo. E a gente teve, então, ao longo desse ano todo, esses trâmites judiciais e o contrato prevê, logo mais no ano que vem, um novo reajuste. Quando, mais ou menos, está previsto esse novo reajuste? Sim, o reajuste ele é sempre previsto em janeiro. Sempre previsto em janeiro. Então, provavelmente ocorra aí uma mudança da tarifa agora mais para o final do ano e em janeiro já rever tudo isso de novo. Isso. Se vier uma mudança da tarifa por conta da decisão judicial, em janeiro nós teremos, por força do contrato, uma nova tarifa. E começa de novo. E secretária, para encerrar, a gente sabe que ocorre a todo vapor o cadastramento biométrico no município, em todo o estado de São Paulo. Te gostaria de saber quais são os impedimentos para quem não fizer o cadastro neste ano e onde os eleitores podem realizar esse serviço aqui na cidade. Sim, nós temos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. Alguns próprios públicos nossos estão aceitando o cadastramento biométrico, que deve ser feito obrigatoriamente por todos os munícipes do Brasil até dezembro deste ano. Se o munícipe não se cadastrar, ele não vota e ele pode perder, inclusive, direitos políticos. E direitos políticos, leia-se, não é só para quem se elege. Inclusive, se o munícipe não fizer e não votar, ele não pode, se prestar um concurso público, ele não vai poder ser convocado, por exemplo, né? Ele não pode te retirar passaporte, não pode deixar o país. Então, corram para se cadastrarem. Prédios públicos que têm hoje cadastramento, nós temos o CEF, ali na Zona Norte, né, que é o Centro de Formação do Educador. Nós temos um posto avançado também no Vale Sul Shopping, que funciona também de segunda a sexta, e é muito rápido. Eu diria que não se demora 3 ou 4 minutos para fazer a biometria. Esse posto que fica no shopping, a senhora sabe dizer o horário de funcionamento dele? Se eu não me engano, eu acho que é o horário, ele abre pelo menos 10 da manhã, que eu acho que é o horário do shopping, e ele vai até as 5 ou 6 da tarde. 5 ou 6 da ele tarde. Não fica até a horário noite. Comercial mesmo. Sim, porque são funcionários do tribunal, né? Tá certo, secretária, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer novamente sua disponibilidade em estar aqui conosco, discutir os assuntos jurídicos do nosso município. Eu que agradeço o convite, à rádio, a toda a equipe, e dizer que a Secretaria de Apoio Jurídico está sempre à disposição para ajudar e auxiliar os demais secretários e também esclarecer dúvidas dos munícipes, porque nós recebemos muitos munícipes lá pedindo soluções de dúvidas. Secretária, a gente queria ressaltar que tanto as portas do Jornal Vale quanto da SP Rio estão sempre abertas para a Secretaria e reforçar aí os números, os meios do PROCON, porque o Dia dos Pais está chegando e a gente falou tanto de PROCON. Você poderia deixar, por favor, por gentileza, o endereço e o número do PROCON? Isso. Qualquer denúncia que possa ser feita ao PROCON ou qualquer órgão da Prefeitura, sempre ligar no 156. E o endereço do PROCON, Avenida José Longo, no antigo prédio do Fórum, a entrada lateral atrás do ponto de ônibus. Bom, agradeço também a você que acompanhou e interagiu com a gente por meio das redes sociais e te lembro que nós nos encontramos de novo na próxima semana. Até mais! SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. 12 98101 2547.